Olá! Para você que é arquiteto, designer de interiores, ou para você que gosta de Feng Shui, mas do Feng Shui tradicional, do verdadeiro Feng Shui, né? Esse vídeo a gente vai mostrar como dividir a casa em 8 setores conforme os meridianos magnéticos. Isso para identificar os 8 setores principais da casa. Meu nome é Francis. Eu estudo e aplico o Feng Shui tradicional há mais de 37 anos. Se você quer aprender a maneira certa de aplicar o Feng Shui tradicional, não é? Se inscreve aqui no nosso canal e assiste os nossos vídeos. Aproveita e curte os nossos vídeos também, isso sempre ajuda a gente. Bem, para a gente saber como dividir a casa em 8 setores, a gente primeiro precisa conhecer um objeto que foi uma das maiores invenções ocorridas na China antiga, né? Aliás, uma das maiores invenções da humanidade. Uma ferramenta de vital importância para a gente que trabalha com Feng Shui, né? Uma ferramenta que mudou o rumo da história, né? Ou melhor, botou a história no rumo. Nós precisamos então falar da bússola. A bússola é um equipamento utilizado para orientação geográfica, né? No Feng Shui, você precisa saber exatamente onde estão os meridianos magnéticos de uma construção, de uma casa, né? Ou de um escritório, de uma fábrica, enfim, do lugar onde você quer trabalhar, analisar, não é? Então, as bússolas são geralmente compostas por uma agulha magnética, uma agulha magnetizada, né, que fica suspensa num plano horizontal, de modo que ela possa girar livremente, né? Essa agulha imantada é influenciada pelo campo magnético do planeta, né, da Terra, né? E então aponta para o norte magnético. Essa é uma das propriedades do magnetismo. A primeira bússola não tinha uma agulha. A agulha já foi uma evolução do equipamento, né? A primeira bússola que se tem notícia é essa aí, que você vai estar olhando agora, né? Um prato quadrangular, que representava a Terra, não é? E uma espécie de colher de metal que era colocada sobre esse prato, né? Como o formato da colher era bem curvado, ela podia girar mais ou menos livre sobre esse prato. Esse é um modelo chinês da época. A origem da bússola é chinesa, com certeza, né? Mas as datas da aparição desse equipamento são muito confusas, né? Algumas fontes datam do século IV a.C., outras do século I a.C., e outras ainda datam o aparecimento da bússola do século I depois de Cristo. O fato é que primeiro ela surgiu na China e depois, de alguma forma, foi para o Oriente Médio. O mais provável é que os comerciantes chineses tenham levado, e também é certo que os árabes depois, né, aperfeiçoaram o equipamento e mais tarde, de alguma forma, também isso chegou na Europa, né? Uma bússola magnética aponta para o norte magnético. Mas é muito importante esclarecer algumas coisas aqui, né? Para você poder utilizar uma bússola direito, né, da forma correta, né? Muita gente confunde isso ou não entende isso. Então vamos lá. Primeiro você precisa saber que existem, na verdade, 2 nortes. Isso mesmo, 2 nortes. Um chama-se norte verdadeiro e o outro chama-se norte magnético, que a gente acabou de falar, né? Todas as representações cartográficas, ou seja, todos os mapas, mostram um norte verdadeiro. Sai daí. É um gato que está aqui atrapalhando. Sai, sai, sai. Presta atenção. Existe uma grande diferença entre esses 2 pontos, NV, norte verdadeiro, e NM, norte magnético. Olha só, o nosso planeta funciona como um dínamo, né? Como um enorme ímã. Por isso, a agulha da bússola aponta para um dos polos. Mas os polos magnéticos da Terra, tanto o polo norte magnético quanto o polo sul magnético, não coincidem com os polos geográficos, que a gente chama de polo norte verdadeiro e polo sul verdadeiro. Os polos geográficos ou polos verdadeiros
São aqueles pontos imaginários onde o eixo da Terra, né, a Terra está aqui, né, o planeta está aqui, aí a gente criou um eixo, né, tem um eixo em torno do qual a Terra gira, né, então tem um eixo que também é imaginário. Então, onde esse eixo imaginário fura o globo, né, esses são os polos verdadeiros, né, que o norte verdadeiro e o sul verdadeiro, né? Mas isso é apenas uma convenção cartográfica, onde o eixo imaginário da Terra fura, né, a esfera terrestre, a esfera do planeta. Né? Mas isso é uma convenção cartográfica. Na verdade, o norte magnético não fica nesse ponto. O norte magnético não coincide com o norte verdadeiro. E é agora que a porca torce o rabo. O norte magnético não é um ponto fixo também. Ele muda de posição ano a ano, o norte magnético. Mas isso a gente vai falar um pouco depois. Né? O importante agora é saber que existe uma diferença angular entre os polos verdadeiros, norte verdadeiro e polo sul verdadeiro, e os polos magnéticos, norte magnético e sul magnético. Essa diferença de posição angular, né, a gente chama de declinação magnética. Isso é importante porque, em Feng Shui, nós estamos interessados nas influências do magnetismo terrestre sobre os ambientes. Portanto, o que importa para a gente, o que interessa para a gente é a orientação magnética, ou seja, o norte magnético, não o norte verdadeiro ou o norte geográfico. As bússolas magnéticas apontam para o norte magnético. Mas hoje existem uma enorme quantidade de equipamentos, de bússolas, que são guiadas por satélites. São guiadas como GPS, por GPS. Né? Essas são projetadas para apontar para o norte verdadeiro e não para o norte magnético. Dependendo da situação, isso pode acarretar um erro muito grande, tanto para a navegação quanto para o estudo do Feng Shui. Então, a gente sugere o uso de bússolas magnéticas se você estiver usando uma bússola para trabalhar com Feng Shui. Olha, tá, então vamos mostrar aqui alguns modelos. Né? Então, isso aqui é uma bússola magnética. Tá? Ela aponta, a gente aponta, né, a bússola para a direção que a gente quer saber e lê aqui para onde ela está apontando. Né? Então, se é para o norte, se é para o sul, se é para o sudeste. Então, aqui a gente lê os graus. Né? Uma outra bússola muito comum, uma bússola magnética muito comum, é esse modelo aqui. Isso você encontra fácil, né? Ela também, você aponta a bússola, né? Isso aqui tem uma linha aqui que facilita, você aponta a bússola e você vai ler aqui, né? Aqui tem uma lentezinha de aumento para facilitar ver os graus, né? E você lê aqui. Então essas são bússolas magnéticas comuns que você encontra com alguma facilidade aí. Né? Ok? Na China, com o passar do tempo, as bússolas também foram evoluindo, né? No Feng Shui, mestres de Feng Shui começaram a usar a bússola magnética, obviamente, uma bússola magnética chamada de Luopan. Olha aí a figura. Ela possui um disco no qual todos os trigramas e hexagramas ficam dispostos, todas as influências que estão agindo no ambiente ficam ali apontadas. Né? As energias do céu, as energias da terra, os 5 elementos, yin e yang, fica tudo ali. Você, claro, precisa interpretar. Né? Eu tenho uma Luopan aqui, né? Aliás, eu tenho várias Luopans aqui, né? Isso aqui é uma Luopan, né? É uma Luopan. Então, aqui está a agulha, fica aqui no centro, você aponta aqui e gira esse ciclo para saber, poder ver as influências. Tem outros aqui, vou mostrar aqui. Essa aqui é um pouquinho mais sofisticado, né? Essa aqui, nós temos aqui um nível de bolha, né, para a gente poder deixar ela bem plana, né? E aqui você pode ver que a gente tem a agulha aqui dentro e que você vai girando o disco para saber exatamente quais são as influências que estão agindo sobre aquele. Isso aqui é uma Luopan chinesa. A que eu uso realmente é essa outra aqui,
Ela veio do um mestre Joseph Yu, né, que me indicou essa daqui. Eu uso já ela há mais de 25 anos, ela está bem velhinha, já está bem castigada, mas é a mesma coisa, né? Eu já estou habituado muito com ela. Ela é prática, tem um tamanho bom, tem todos os... tudo que eu preciso ler está nela aqui. Eu gosto muito dessa daqui, né? Tem outras também, né? Tem uma outra aqui que facilita, que é mais fácil de ler, ela é maior, né? Também. Tem um disco aqui que a gente vai girando, vai apontando, né? Também tem um nível de bolha aqui, só que ela é muito grande, então para manusear na hora fica um pouco ruim, mas ela tem bastante informação aqui no disco dela, né? Nesse aspecto é bom, mas ela é difícil, é chato de trabalhar, ela é muito grande. Enfim. Mas olha só, você quer trabalhar com Feng Shui, você é um arquiteto, você é um designer de interiores, ou se você quer aprender o Feng Shui para trabalhar para você, ou para se transformar num consultor de Feng Shui, inicialmente você não precisa ter uma Lopan para trabalhar com Feng Shui. Não precisa. Isso se você estiver mais avançado, aí você vai querer facilitar o seu trabalho, então você tem as informações que são dadas diretas aqui. Mas, se você tiver uma bússola comum, ocidental, de qualidade, como essa aqui, que você compra, elas são até baratas, né, de você comprar. Essa bússola aqui, né? Você compra aí, não são caras, é fácil. Ela vai resolver o teu problema, tranquilamente, né? Se você tiver uma bússola ocidental de qualidade, você vai conseguir fazer as medidas que a gente precisa para fazer um bom estudo de Feng Shui. A bússola precisa ter os graus inscritos, né, de forma que você possa ler o grau, né, a direção certa que você está. Não adianta você, ali é o norte. Não, você tem que saber. Não, ali são 7 graus ou 21 graus. Né? Você tem que saber exatamente o número do grau que a bússola está apontando. Não adianta, lá é leste. Não é assim. Você tem que saber exatamente qual é o grau, qual é a direção em graus que você está querendo, você está apontando, você tem que saber exatamente. Então, as bússolas elas têm que ter todos os graus nela. Não adianta só você saber qual é a direção, isso não adianta, tá? Vamos lá, olha só esse desenho aí. Aqui a gente divide um círculo, né, o círculo trigonométrico, né, o círculo em 360 graus. Então a gente pega esse círculo de 360 graus, né, e divide em 8 direções, 8 setores principais. Olha bem o desenho. Usando uma bússola, obviamente, a gente chega em 8 setores cada setor, né, está relacionado a uma direção cardial. Né? Olha bem, quando uma casa está faceando a direção norte, por exemplo, ela então está direcionada entre os graus 337,5 e 22,5. Então, essa casa está faceando o norte, ou está direcionada para o norte. Não é? Ela tem quando a gente divide o círculo em 8 pedaços, é como se você estivesse dividindo uma pizza. Né? Então, cada gomo, né, cada pedaço dessa pizza vai ter 45 graus. Então, se a casa está faceando o norte, ela vai estar entre 337,5 e 22,5. Por isso que é muito importante você saber os graus. Tá? Porque futuramente a gente vai subdividir esses setores em 3. Então, nós vamos ter 24 setores. Mas, por enquanto, vamos ficar dividindo só em 8. Se a casa estiver entre as direções 67,5 e 112,5, então ela está faceando o leste. E se a direção da bússola estiver marcando os graus entre 202,5 e 247,5, então a face é sudoeste. E assim por diante. É muito importante você aprender a usar a bússola se você quer trabalhar aplicar o Feng Shui tradicional corretamente. Existem agora 2 termos que você precisa guardar, precisa aprender. O termo é face e assentamento. A face da casa,
como o nome já sugere, né, corresponde à direção da frente da casa, ou da entrada de energia principal da casa. Veja bem, isso é importante, parece uma bobagem, não é. É a entrada de energia principal da casa, nem sempre é a porta. Muitas vezes não é a porta. Num apartamento, certamente não é a porta. As energias entram numa casa, num apartamento, entram numa fábrica, em qualquer lugar, entram num ambiente por todos os lugares, por todas as direções. Mas existe quase sempre uma direção na qual a entrada de energia é maior, ou seja, essa é a entrada de energia principal. Tem uma direção onde a energia, o Ti, é mais forte. Então, essa é a entrada principal, de energia principal. O assentamento, então, é a direção oposta à face. Assim, se uma casa está faceando o norte, o assentamento é o sul. Ou seja, o norte, a face, né? Você está faceando o norte, a parte mais yang vem do norte, então a parte mais yin é o sul. Tá? É o lado oposto. Se uma casa estiver faceando o leste, o assentamento é o oeste. Se uma casa estiver faceando o sudoeste, o assentamento nordeste. Sempre assim. Olha a figura. Você pode ver as direções de face e as direções opostas de assentamento. Então aí você vê a face e o assentamento. Olha bem a tabela. Nessa tabela, você vê os graus relacionados a cada um dos setores. Preste atenção nisso. Sem isso, você não vai fazer uma boa análise de uma construção, uma boa análise de feng shui numa construção. Pode acontecer que a face de uma casa esteja posicionada sob uma linha divisória entre setores. Então não fica fácil de saber qual é a face e qual é o assentamento, não é, dessa construção. Aí não fica fácil. Isso não é bom. Isso não é bom porque quando a gente não consegue identificar com precisão a face e assentamento da casa, significa que a casa recebe a influência de duas direções diferentes. Dois tipos de Ti diferentes alimentam essa casa. Isso pode fazer uma casa, uma bagunça energética, uma casa confusa. Nesses casos, claramente, nós não temos o feng shui. Isso é mais ou menos o seguinte, como se você está aqui e duas pessoas estão falando com você ao mesmo tempo. Você não vai entender, não vai conseguir dar atenção nem a uma, nem a outra, vai ficar tudo muito confuso. É mais ou menos assim, né? Por isso, é muito importante você ter uma bússola com os graus, para saber exatamente qual é o grau. Em Feng Shui, com o tempo, você percebe que as casas que possuem sua face direcionada perto de uma linha de divisão, uma linha divisória, nós consideramos perto algo em torno de 3 graus ou menos. Né? Uma casa que tem a sua face direcionada com 3 graus ou menos de uma linha divisória de setores, né, é tida como uma casa com, normalmente, em quase 100% dos casos, é um mau Feng Shui. Existe assim que a gente chama isso de linhas ruins, outras pessoas chamam isso de linhas malignas, coisas assim. Né? Olha aí a tabela. Né? Cada linha divisória, mais ou menos 3 graus, é considerado uma linha ruim, uma linha maligna ou uma linha inimiga. Mas preste atenção, muitas coisas interferem com as medidas magnéticas de uma bússola. Televisão, né? Uma televisão puxa a agulha, né? Equipamentos eletrônicos, caixas de som, redes elétricas, enfim, tudo que tem um campo magnético, ela distorce a leitura da bússola. Né? Quando você for tirar as medidas, se certifique que você está distante desses equipamentos, porque eles vão interferir na leitura. Né? Procura tirar várias medidas, várias medições, depois tenta fazer uma média dessas medições. Isso é prática, tá? Você tem que ir fazendo, com o tempo você pega essa manha aí de pegar uma medida. O importante é você estar longe de um carro, por exemplo, que o motor do carro tem muito freio, ele puxa a agulha, né? Então, televisão, tudo que tem um ímã, né? Caixa de som, essas coisas, tudo isso atrapalha uma medição, ok?
Depois que você estiver com a planta na mão, aí você tem a planta na mão, né? Você precisa então descobrir onde fica o centro da casa, para você poder colocar, dividir os outros setores. Então você procura o centro da casa, que é mais ou menos o centro de gravidade da casa. Isso é um pouco intuitivo, tá? Com o tempo você também pega essa manha, né? Pode ser simples ou não, né? Depende, claro, do formato da casa, do formato da planta da casa. Casas com formatos regulares, quadradas, retangulares, ou mesmo circulares. Casas circulares geralmente não tem bom feng shui, mas casas com formatos regulares, elas são fáceis de achar o centro, não é? Mas nem sempre as casas possuem formatos regulares. Aliás, na maioria das vezes, as casas não possuem formatos regulares, né? Os arquitetos ficam criando apêndices e puxadinhos, isso atrapalha um pouco, né? Usa sempre o bom senso para achar o centro da residência. Você não precisa se preocupar com as casas que têm uma pequena projeção. Isso não é relevante, né? Nesses casos, você simplesmente ignora e acha o centro, desconsiderando essas pequenas projeções. Mas quando a casa possui um formato muito irregular, você tem que usar... Vai suar um pouco para você encontrar o centro da casa. Então, olha só, varandas abertas, varandas como essa daqui, isso aqui é aberto, né? Elas não contam como o corpo da casa. O corpo da casa tem que estar fechado, tem que ter as paredes. Então, varanda aberta, isso aqui não faz parte do estudo do feng shui, porque ela está fora da casa. Entendeu? Algumas vezes, o centro da casa fica do lado de fora da casa, por incrível que pareça, né? Pode acontecer. Então, casas em formato de L são um pouco mais complicadas. Talvez você deva utilizar 2 centros. Mas para você utilizar 2 centros, você para isso vai ter que criar uma divisão física real entre esses dois ambientes, essas duas partes do L, né? Uma parede com uma porta sempre fechada, alguma coisa assim, então ela vai funcionar com 2 entradas de energia. Um pedaço da casa vai ter uma entrada de energia, outro pedaço, outra entrada de energia. Podem até coincidir, mas normalmente não. Entendeu? Então, essa é uma forma. Se você for fazer um estudo total, o centro muito provavelmente vai ficar fora da casa. Não é bom. É como se você pegasse o teu coração e deixasse do lado de fora, batendo do lado de fora. Não é um bom feng shui, né? Bem, então a gente já tem a planta da casa, já achamos o centro da planta, né? Agora vamos descobrir qual é a face e o assentamento da casa. Normalmente, a porta principal da casa fica faceando a rua. Mas isso não quer dizer que a direção da porta seja a direção de face da casa. Okay? Muita gente confunde isso. A direção de face da casa é a direção mais yang, por onde entra o Qi mais vibrante, mais forte, mais yang. Tá? É por onde o Qi entra com mais força. Essa é a direção principal, essa é a face da casa. Nos casos em que a porta principal não fica faceando a rua, você tem que verificar se existem janelas faceando a rua. Lembra, nós estamos procurando o lado mais yang. A rua com carros passando, pessoas caminhando, o vento, uma quantidade de informação visual enorme, enfim. A rua com seu movimento representa normalmente a região mais yang. Então, se a porta não está faceando a rua, está faceando uma lateral, mas todas as janelas estão faceando a rua, essa é a direção de face. É por onde está entrando o Qi. O Qi entra pelas aberturas. Entendeu? Então as janelas estão lá, uma quantidade enorme de informação está entrando. Se você abre a janela, entra vento, cheiro, barulho, odor. Isso é o Qi que está entrando. É por aí que a casa está sendo alimentada. Num apartamento, por exemplo, você abre a porta do apartamento, o que você dá? Dá para um hall de elevadores, não tem nada ali, geralmente está escuro, só tem um elevador fechado, tem uma porta uma saída de incêndio ali também fechada, com aquela porta corta-fogo. Então, isso não tem Qi ali. Ali está estagnado. O Qi não entra por ali. E pela janela? Pela janela entra. Então, num apartamento, por onde é a entrada principal? São as janelas. Aí você vê, você mora num apartamento que tem um apartamento de quinta, tem janela desse lado e janela desse lado. Você tem que ver por onde entra mais. Às vezes esse lado daqui tem mais energia do que esse lado daqui. Esse lado aqui tem um prédio do outro lado da rua fixando. Esse aqui tem a praia, ou uma montanha, ou uma rua mais movimentada. Tudo isso você tem que ir prestando atenção.
Pode acontecer de você ter um terreno ou um lote de esquina, como a gente está falando, né, com duas ruas. Aí você vai ter que ver qual das ruas tem mais movimento. Geralmente uma rua é a principal, a outra tem menos movimento que a outra. Mas você vai ter que analisar, interpretar a situação. Às vezes a porta principal está direcionada para uma rua, mas as janelas, um grande número de janelas, como a gente estava falando, está direcionado para uma outra rua. Você tem que avaliar e interpretar todas as situações. Por onde está entrando a maior quantidade de energia. Você tem que olhar, você tem que observar. Se a porta fica enviesada entre duas ruas, né? Tem, a casa é assim, a porta fica aqui, entre as duas ruas. Procura olhar as situações das janelas, né? Feng Shui é muito intuitivo também. No princípio, pode parecer um pouco difícil, mas com o tempo você vai pegando a prática, identifica a face e o assentamento com uma certa facilidade. Não se preocupa, mas você tem que analisar, você tem que ir, tem que ver, você tem que ficar analisando. Todo lugar que você vai, fica analisando. Pô, está entrando mais energia. Aí você sente aquilo. Tá? Agora, existem, de fato, casos muito difíceis. Geralmente, essas situações, quando a gente se depara com elas, a gente já sabe, sem nem entrar na casa, que se trata de uma construção com mau feng shui. Depois que você descobre a face do assentamento, da construção, né, de uma casa, da construção, né, você então desenha os 8 setores sobre a planta. Você pega, mede, sabe exatamente qual é o ângulo, qual é o grau que está entrando, né? Aí você, com esse grau, né, você desenha, coloca na planta certinho o direcionamento, né? Não pode ser uma coisa feita de qualquer maneira, tem que ser o mais preciso possível. Você bota a planta, você sabe que aquela direção é 337, por exemplo, aí você bota ali 337 certinho. Aí você traça e você vai saber onde está o norte, onde está o sul, onde está o leste, o oeste, onde está tudo ali. Não adianta você gastar um tempo enorme para fazer as medições e avaliar com critério onde fica a face, e na hora de colocar, coloca de qualquer maneira na planta. Não adianta nada. Você precisa pegar isso com muita precisão. Tem que fazer direito, com calma. As medidas da planta têm que estar certas, na escala. E o direcionamento tem que ser desenhado com a maior precisão que você conseguir. Do contrário, vai dar tudo errado. Você vai pegar as informações erradas. Ok? Muito bem. Olha a tabela aí. Preste atenção. Lembra do baguá do céu posterior? Hutian Baguá, aquele baguá que eu disse que em vários outros vídeos aqui que era uma ferramenta? Pois é, esse é o Hutian Baguá. Né? Lembra do quadrado mágico? Pois é. Lembra de cada trigrama estar relacionado a uma direção. São 8 direções principais, são 8 trigramas. Cada trigrama está relacionado a um dos 5 elementos. Lembra disso tudo, né? Está tudo aí nos nossos vídeos aqui no nosso canal. Lembra que existem trigramas Yang e trigramas Yin. Agora, então, você tem a planta de uma residência, já está repartida em 8 setores, segundo direcionamentos magnéticos. Né? Não adianta você chegar lá, a porta é aqui, então o cantinho do não sei o que é. Isso é uma baboseira, gente. Uma bobagem. Né? Não, tem que estar direcionado aos meridianos magnéticos. Feng Shui é sobre as energias naturais que existem no planeta, nos ambientes. Então você tem que saber exatamente qual é a energia, tem que pegar a bússola e ler. Botar na planta certinho com o ângulo certo. Uma vez que você faz isso tudo, né, com os direcionamentos magnéticos direitinho, cada cômodo da casa vai estar inserido em um desses 8 setores. Os setores estão relacionados aos trigramas, como a gente falou, aos 5 elementos, as polaridades yin yang. Você consegue, então, enxergar isso tudo na planta. Ok? É assim que a gente divide a casa em 8 setores. Os setores estão relacionados aos meridianos magnéticos. Então, eles precisam ser colocados sobre a planta com os ângulos certos. Quanto mais preciso for a divisão, essa disposição, melhor e mais apurada vai ser a sua análise de Feng Shui, a análise que você vai fazer. Não adianta colocar de qualquer maneira. Isso é muito importante. Ok? Bom, se você gostou do nosso conteúdo,
se inscreve aqui no canal, curte o nosso vídeo e compartilha com os amigos. Isso ajuda a gente a ficar aqui no YouTube. Aqui a gente só fala de Feng Shui tradicional. Tem vários vídeos aqui no nosso canal, versando sobre basicamente tudo que tem sobre Feng Shui tradicional. O verdadeiro Feng Shui. E se você quiser se aprofundar muito mais, realmente se transformar num consultor, então a gente vai disponibilizar, já nós temos cursos, né? A gente vai disponibilizar daqui a pouco, mais uma nova turma vai se abrir daqui a pouco. Ok? Então agora vem comigo e tenha um bom Feng Shui.